Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar a 18ª parte na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Você vai gostar do resultado. Muitos benefícios advirão. Como é a sensação ao ouvir essa verdade? Fica conectado na palavra de Deus, a Bíblia. Se sente pronto para o mergulho no conteúdo e significado do seguinte tema: a total decepção com os falsos mestres. Eu fico pensando na palavra de Deus, a Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 22. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Você vai ouvir agora a decepção com os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 a 22. O apóstolo São Pedro faz uma transição da degradação moral dos falsos mestres para as implicações dessa depravação. Os falsos mestres, além de depravados, são uma total decepção para aqueles que neles confiam. Vou compartilhar aqui agora os motivos. Você vai se surpreender com os resultados. Em primeiro lugar,
Os falsos mestres não têm o que prometem. A Bíblia diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. 2 Pedro 2,17. A Bíblia diz: eu acredito. Há aqui duas figuras em uma sentença. As duas figuras tratam da mesma realidade. Uma fonte sem água é uma falsa promessa. É uma decepção enorme para quem a procura a fim de saciar-se. Os falsos mestres se apresentavam como verdadeiras fontes de vida, mas estavam secos. Esta figura é uma descrição da natureza insatisfatória da falsa doutrina. A pessoa chega a ela como se fosse uma fonte emocionante e descobre que ali não existe água. É somente em contato com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, o Messias, Cristo Jesus, que temos a água da vida. Que o homem encontra satisfação permanente, isso possibilitará que ele, Cristo, derrame do íntimo do seu ser água que satisfará os sedentos em derredor. Coloque a Bíblia em sua mente. Quero chamar a sua atenção aqui e agora para o encontro do Messias, Cristo Jesus, com a mulher samaritana. Diante das dificuldades levantadas pela mulher samaritana para dar água a Cristo Jesus, o Messias, este lhe mostrou que era ela quem precisava de água, a água da vida. A mulher precisava conhecer o dom de Deus, a água da vida. Aqui vemos uma reprovação nas palavras do Messias, Cristo Jesus, como se ele dissesse: eu lhe pedi água comum, um dom de menor importância, mas você hesitou em me oferecer água. Se você tivesse me pedido a água viva, o dom supremo de Deus, eu não teria hesitado, mas lá estaria, dito imediatamente. Já parou para pensar nisso? A água da vida que Cristo Jesus, o Messias, oferece não vem de poço comum. É uma dádiva que só o Messias, Cristo Jesus, pode conceder. Eu fico imaginando, muitas pessoas vivem uma vida infeliz, vazia e prisioneira por não conhecer a Cristo Jesus, o supremo dom de Deus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus. Estava desiludida. Por isso, Cristo Jesus tocou no nervo exposto de sua curiosidade. Se conhecesses, não conheceis.
Essa fala de Cristo Jesus aguçou na mulher o desejo de saber quem era aquele interlocutor. Seria ele maior que Jacó, o doador do poço? Quem pretendia ser? Que diria de si? Assim como Nicodemos, o mestre da lei, não conseguiu compreender as palavras do Messias, Cristo Jesus, sobre o novo nascimento, a mulher samaritana não conseguiu entender as palavras de Cristo Jesus, o Messias, sobre a água viva. Cristo Jesus desperta seu senso de necessidade. Cristo Jesus foi categórico com a mulher samaritana ao declarar: quem beber desta água voltará a ter sede. Você sabia? Nicodemos não entendeu quando Cristo Jesus, o Messias, falou sobre o novo nascimento, e a mulher samaritana não entendeu quando Cristo Jesus, o Messias, falou sobre a água da vida. Tanto o erudito Nicodemos quanto a ignorante samaritana não entenderam a linguagem espiritual de Cristo Jesus. Eu fico imaginando, as coisas deste mundo não satisfazem. Nada que o homem jogue para dentro do coração satisfaz. A água do poço não é capaz de satisfazer as necessidades do coração. A água do poço de Jacó é de quantidade limitada, diminui e desaparece. Satisfação era exatamente aquilo a que essa pobre mulher aspirava. Atrás disso, andara por toda a vida, e nessa busca não respeitava mais nem as leis de Deus, nem as dos homens. Entretanto, continuava sedenta, e a sede nunca seria satisfeita senão quando achasse em Cristo Jesus o Senhor e Salvador pessoal. A água que o Messias Cristo Jesus concede é um manancial completo e perpétuo que jorra para a vida eterna. Que água é essa? A água da vida. A promessa de Deus é derramar água sobre o sedento. Isaías capítulo 44, versículo 3. Coloque a Bíblia em sua mente. Deus convida todos, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 53, 1. Deus prometeu que seu povo tiraria com alegria águas do poço da salvação. Isaías 12, 3. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus, o Messias, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. O Espírito Santo que flui como um rio dentro dos cristãos é a fonte que jorra para a vida eterna. Coloque a Bíblia em sua mente. Para o judeu, água viva significa água corrente. Tratava-se da água que fluía de uma nascente em oposição à água estancada de uma cisterna. Eu continuo imaginando. Há no texto duas palavras distintas para fonte. A primeira delas é pege, provavelmente com significado de mina de água ou olho d'água. A segunda é pear, que denota um poço cavado ou uma cisterna. Dessa
palavra vem o conhecido termo lençol freático, traduzido aqui por poço. Essas duas palavras apropriadas para o poço de Jacó, o poço foi escavado, mas é alimentado por uma veia subterrânea que raramente falha. A vida dessa mulher samaritana era como uma cisterna cavada, um poço de águas paradas, pear. Mas Cristo Jesus, o Messias, ofereceu a ela uma fonte de águas refrescantes que jorraria de dentro dela para a vida eterna. Pege. No milagre realizado em Caná da Galileia e na conversa com o mestre da lei Nicodemos, a água já tinha um sentido espiritual. Aqui a água do poço de Jacó, simbolizando a antiga ordem herdada tanto por samaritanos como por judeus, é contrastada com a nova ordem, o dom do Espírito Santo, a vida eterna. Há ecos de promessas do Antigo Testamento nessa promessa de Cristo Jesus, o Messias. No dia da salvação, o povo de Deus vai tirar águas das fontes da salvação com alegria. Isaías 12:3. Elas não sentirão fome nem sede. Isaías 49, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito, o derramar do Espírito de Deus será como o derramar de água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Isaías 44:3. A Bíblia diz, eu acredito. A linguagem da satisfação e transformação interior traz à mente uma série de profecias antecipando o novo coração e a troca do falido formalismo religioso por um coração que conhece e experimenta Deus e alegre por fazer sua vontade. O Evangelho de João revela claramente que existe um novo sacrifício, um novo templo, um novo nascimento e uma nova água. Quero que se lembre disso, aqui e agora. O apóstolo São Pedro faz uma transição da degradação moral dos falsos mestres para as implicações dessa depravação. Os falsos mestres, além de depravados, são uma total decepção para aqueles que neles confiam. Vou compartilhar aqui agora os motivos. Você vai se surpreender com os resultados. Em primeiro lugar, os falsos mestres não têm o que prometem. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. 2 Pedro 2,17. Agora, em segundo lugar, a figura trata como névoas impelidas por um temporal. 2 Pedro 2,17. Você vai entender melhor quando comparar com a figura usada por Judas. Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. Judas 12. Uma nuvem sempre traz esperança de chuva. O agricultor que lança a semente espera pela chuva, para que dali brote uma planta viçosa e frutífera. Quando a nuvem passa e não derrama chuva, traz grande frustração ao agricultor e perda da lavoura. Esses falsos mestres lembram o temporal de vento que passa e leva embora as nuvens sem água.
Assim, esses hereges causam uma comoção dentro da comunidade, mas não oferecem nada que seja substancial e que valha a pena. De certa forma, eles cultivam o desânimo. Os falsos mestres prometem o que não podem cumprir, porque conduzem seus seguidores a caminho de trevas. Eles mesmos são sentenciados por Deus à negridão das trevas. Calvino diz que, em vez das trevas momentâneas que os falsos mestres agora espalham, há preparadas para eles trevas mais grossas e eternas. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. 2 Pedro 2,18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Coloque a Bíblia em sua mente. Os falsos mestres são desprovidos de humildade. Colocam-se no pedestal e se julgam superiores aos verdadeiros cristãos. Suas palavras jactanciosas fluem de um coração tomado pelo orgulho. Eles são cheios de vento, como balões que voam, mas não possuem nenhum conteúdo, são vazios, fúteis e mesquinhos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Vale destacar que os falsos mestres se apresentam como tendo a última revelação de Deus. Dizem ter vivenciado uma experiência única e singular que os demais não receberam. Carimbam a si mesmos como iluminados. Os falsos mestres fazem uma viagem rumo ao topo e de lá de cima blasfemam palavras jactanciosas. Os falsos mestres consideram ser superiores a todos os demais. Os falsos mestres buscam glória para si mesmos e não hesitam em receber glória dos homens. Os falsos mestres andam na contramão do caminho da piedade e da humildade. Quero que pense nisso. Em terceiro lugar, os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. 2 Pedro 2,18. Engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. A Bíblia diz, eu acredito. Aqui há 3 fatos. Primeiro, os falsos mestres são agentes do engano. Alimentam-se da mentira e vomitam falsidade. Suas palavras são laços e armadilhas de morte. O pecado grosseiro dos falsos mestres era corromper cristãos relativamente novos, almas inconstantes. Segundo, os falsos mestres estão rendidos à imoralidade. Uma falsa teologia não pode produzir uma vida santa. Por serem corrompidos na doutrina, são corrompidos na conduta. Se o engano é o seu propósito, as paixões carnais, a libertinagem são método que usam para arrastar pessoas inconstantes. Quero que se lembre disso. Terceiro, os falsos mestres são proselitistas. Eles gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. São lobos que buscam devorar as ovelhas. Os falsos mestres são como animais carnívoros
que caça os membros mais fracos das manadas. Sendo assim, os falsos mestres concentram sua atenção nos recém-convertidos. Você sabia, os cristãos que ainda não tiveram tempo suficiente para crescer na graça e no conhecimento da fé cristã têm de suportar o assédio dos apóstatas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, os falsos mestres são escravos, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, e a Bíblia diz, eu acredito. Os falsos mestres colocaram a liberdade contra a lei e descambaram para a licenciosidade. Os falsos mestres são especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Jamais falam sobre arrependimento, santidade, nova vida. Pregam uma graça barata, anunciam outro evangelho, um falso evangelho, falam sobre liberdade sem novo nascimento, sobre salvação sem arrependimento. Eles mesmos, porém, são escravos da corrupção, porque são dominados pelo pecado e dele são escravos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Agora quero que fique atento no juízo inevitável dos falsos mestres. Chegou o momento. O apóstolo São Pedro conclui sua análise sobre os falsos profetas, falando sobre o juízo inevitável de Deus que há de vir sobre eles. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Vou agora compartilhar 3 pontos. Primeiro, o último estado pior do que o primeiro. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. 2 Pedro 2,20, a Bíblia diz, eu acredito. Os falsos mestres saíram de dentro das fileiras da igreja. O propósito deles é arrastar os discípulos atrás deles. Houve um tempo em que eles professavam a fé ortodoxa. Com o tempo, porém, abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e exclusividade, como fazem as seitas, outros pontos de vistas. Quero que se lembre disso. O resultado foi apostasia. O pecado dos falsos mestres não é de ignorância. Eles, os falsos mestres, conheciam a verdade, mesmo assim a desprezaram. É por isso que os pecados do líder são mais graves, hipócritas e danosos. Mais graves porque peca contra o conhecimento maior. Mais hipócrita porque o líder fala de vida nova e vive imiscuído com pecado. É mais danoso porque quando o líder cai, mais pessoas são afetadas. Os falsos mestres chamam a escravidão de liberdade e as trevas de luz. Este é um pecado terrível, não porque Deus está indisposto a perdoar, mas porque o homem que persiste nesse caminho recusa-se a aceitar o perdão.
quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, melhor seria nunca ter conhecido a verdade, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que conhecê-lo, volver-se para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega odos, caminho, era o nome primitivo do cristianismo. Esses mestres tinham dado as costas às verdades que um dia professaram. O resultado é que no dia do juízo, a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, serão mais culpados diante de Deus do que seriam se nunca tivessem ouvido o Evangelho de Cristo. A heresia é um grande mal, e os hereges serão julgados com maior rigor. Eles não escaparão no dia do juízo, nem serão inocentados. Será grande a ruína daqueles que fizeram tropeçar o povo de Deus e desviaram as pessoas do caminho da verdade. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Em terceiro lugar, a tragédia do retorno à imundícia. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou a seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. 2 Pedro 2,22. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro chama os apóstatas de brutos irracionais e depois termina sua advertência descrevendo-os como porcos e cães. O maior castigo dos falsos mestres é que serão entregues à sorte que escolheram. No momento de decisão em Cristo Jesus, verdadeiramente seu destino é selado. A qualidade horrível e irrevogável do inferno acha-se justamente aqui. Deus confirma a escolha deliberada do homem. No fim, todos irão para o lugar próprio. Eu fico imaginando o cachorro que, ao vomitar, se vê livre da corrupção que havia dentro dele, não pode deixar o assunto em paz, volta a cheirar o vômito. A porca se vê livre da corrupção que havia fora dela, pelo esfregamento com a escova, não pode resistir a rolar no monturo de estrume. A porca foi lavada por fora, mas continuou sendo uma porca. O cão foi limpo por dentro, mas continuou sendo um cão. A porca parecia melhor e o cão se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado, transformado. Cada um continuou tendo a mesma natureza, não uma nova. Isso explica porque os dois voltaram à sua antiga vida, fazia parte de sua natureza. Os verdadeiros cristãos convertidos a Cristo Jesus, o Messias, receberam uma nova natureza,
uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Fique de olho na Bíblia. E assim, se alguém eitis está em Cristo, é nova kainos criatura critis. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Concluo a exposição deste capítulo com essas oportunas palavras. Essa passagem não deveria ser usada para ensinar que os verdadeiros cristãos podem cair da graça e se perder. As pessoas descritas aqui como porcos ou porcas e cães jamais foram convertidas a Cristo Jesus, o Messias. Jamais receberam uma nova natureza do Espírito Santo. Demonstraram pelo seu último estado que sua natureza... Quero chamar sua atenção para essa verdade. Uma reforma exterior não é apenas insuficiente, mas perigosa, pois pode conduzir uma pessoa a uma... Concluo a exposição deste capítulo com essas oportunas palavras. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Concluo a exposição deste capítulo 2 de 2 Pedro com essas oportunas palavras. Essa passagem não deveria ser usada para ensinar que verdadeiros cristãos podem cair da graça e se perder. Com ele aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Pense comigo. Essa passagem não deveria ser usada para ensinar que os verdadeiros cristãos podem cair da graça e se perder. As pessoas descritas aqui como porcas e cães jamais foram convertidas a Cristo Jesus, o Messias. Jamais receberam uma nova natureza. Demonstraram pelo seu último estado que sua natureza ainda era impura e maligna. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Uma reforma exterior não é apenas insuficiente, mas perigosa, pois pode conduzir uma pessoa a uma falsa segurança. Um homem só pode receber uma nova natureza através do novo nascimento em Cristo Jesus, o Messias. O homem pode nascer de novo somente por meio do arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus, o Messias. A Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lucas 5,31. Não vim chamar justos, e sim pecadores,
ao arrependimento. Lucas 5,32. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai gostar do resultado. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17:30. A Bíblia diz, eu acredito. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos 17:31. Como se sente agora? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida a Cristo Jesus, o Messias? Se sente pronto a pedir perdão dos seus pecados a Cristo Jesus, o Messias? Se sente pronto ao arrependimento? Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança e ainda mais a solução para a sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.